é uma fala que ela é absolutamente ilegal porque racismo é crime. Ponto. Existe no Brasil uma lei que define que isso que foi feito com o Vini Júnior é uma coisa literalmente condenável. Condenável porque você pode sofrer uma condenação por ter feito isso. Não é condenável expressão. Não é condenável do ponto de vista moral. É condenável do ponto de vista legal. E quando ele diz o seguinte, ora, estão vitimizando, ele mostra ou desconhecer ou desrespeitar completamente a lei. E nos dois casos é super preocupante. Porque ele é um cara que trabalha no legislativo, que vem de leges. Leges quer dizer lei. Então, ou ele desrespeita ou desconhece a lei. Só que, além disso, ele mostra ser um ser humano desprezível. Porque não são as pessoas que estão vitimizando o Vini Júnior. Foi o Vini Júnior que se indignou completamente, que chorou em campo, que foi para cima da torcida. Foi o Vini Júnior que ficou absolutamente enfurecido e, ao mesmo tempo, destruído, destroçado psicologicamente. As pessoas não estão vitimizando ele foi vítima. Ninguém está vitimizando, ele foi vítima. Então ele está desrespeitando a dor de um irmão. E veja que eu não estou falando, porque é um irmão negro. Mas como ele não se considera negro, eu imagino que ele se considere humano. Talvez não se considere humano também. Porque uma pessoa que tem opiniões como essa, humano não é. Humano não é. Mas se ele se considera humano, deveria ter ali o sentimento, a empatia de humano com humano, de alguém que vê um estádio inteiro covardemente atacando um irmão e fala o seguinte, meu irmão, eu não vou deixar de sofrer essa covardia. Eu não vou deixar você sofrer esse ataque. E usa o tempo, usa o nosso dinheiro, porque esse cara é pago com o nosso dinheiro, para falar que isso é um absurdo com os macacos. Enfim, não tem muito mais o que falar sobre isso, mas eu acho que era importante, mesmo sem ter muito mais o que falar, porque a fala dele, para mim, diz tudo, a gente mostrar. Porque muita gente viu ontem, mas muita gente não deve ter visto também. E um ser como este, eu acho que não merece sequer ser chamado de humano. Um ser como esse, que despreza a dor de um irmão, não merece sequer ser chamado de humano. Magno Malta é uma vergonha. E, novamente, aqui, talvez, não tendo o lugar de fala, mas eu prefiro arriscar me posicionar contra isso que, para mim, é uma perversidade, é um absurdo, é uma maldade tremenda, do que me calar simplesmente pelo medo de não estar na posição adequada para poder comentar. Não, foi perfeito você ter trazido esse tema e a gente tem uma atualização porque o pessoal vai entrar com uma representação contra ele no Senado e no STF. Então, nada mais justo que isso seja feito, porque realmente, como você falou, é revoltante e a gente não pode permitir, né, que uma fala como essa passe sem nenhum tipo de justiça, né, que seja feita. Assim, e ainda me chamou muita atenção o trecho onde ele fala, né, volta de novo para o tal do racismo regresso, né, que ele fala do racismo reverso, perdão, que ele fala de entrar com um leitãozinho branco, olha lá, é exatamente esse ponto, que ele sugere que os jogadores, ele diz, né, que se ele fosse jogador de futebol, entraria com um leitãozinho branco em campo e daria um beijinho para mostrar que não tem nada contra os brancos. E mais um ponto que eu acho importante, ele se coloca como homem de Deus e de Cristo. Ele se coloca como um cristão o tempo inteiro. Se não me engano, é até pastor. Eu acho que é pastor o Magno Malta. Mas ele que fez lá a bênção no Bolsonaro, né? Ficou do lado dele quando ele estava machucado, fazendo aquelas orações. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele que fez aquela oração. Meu irmão, o cara chega e fala assim, veneno tu trata com veneno. Esse cara nunca leu o Novo Testamento, porque o cristão é aquele que acredita no Novo Testamento, além, obviamente, do Velho Testamento.
do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Novo Testamento é exatamente a quebra do olho por olho. O Novo Testamento é a quebra do olho por olho. É o Deus que deixa de ser punitivo e vira o Deus do amor. E o cara me chega e fala, ele que se diz cristão, diz: veneno a gente trata com veneno. Pastor evangélico. Leva o leitão, mata o... Tá vendo? Pastor evangélico. Leva o leitão, mata o leitão, come o leitão para mostrar... Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. O Cristo, Jesus, que caminhou sobre a terra, ele chega a dizer o seguinte: quando alguém te der um tapa, oferece o outro lado, a outra face. Não é o veneno se trata com veneno. Então, um ser todo errado, Magno Malta, e errado não só como ser humano, mas como senador, porque não conhece ou desrespeita a lei.